Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer o contributo da FESAP em sede de discussão da especialidade e a nível de introdução dar nota do seguinte: nós consideramos que este processo legislativo não tem as mínimas condições políticas para ser levado a cabo, para ser concretizado. Portanto, o cenário político que está criado no nosso país, em que os trabalhadores, a luta dos trabalhadores derrotou um governo que tinha tudo, que tinha maioria, tinha Presidente da República, tinha um conjunto, um batalhão de comentadores a seu favor, tinha os grandes grupos económicos por trás a dar todo o seu apoio, foi derrotado pela luta dos trabalhadores. E, portanto, este governo não tem qualquer tipo de legitimidade para avançar com este processo e com estas iniciativas legislativas. Mas também não acho que, havendo uma negociação PS, PSD, CDS, PP, se consiga, nos bastidores, ganhar a legitimidade que o Governo não tem neste momento. Isto é, se não reconhecemos ao Governo legitimidade para avançar com este processo legislativo, com estas duas iniciativas em concreto, que são uma profundíssima transformação daquilo que é a administração pública, bom, também não será por via de negociações à porta fechada entre estes 6 partidos que essa legitimidade fica ganha e, portanto, terá necessariamente que haver um processo de eleições em que os portugueses sejam confrontados com estas propostas em concreto. E os trabalhadores da administração pública serem confrontados se querem votar em partidos que querem aprovar este tipo de iniciativas legislativas e não por via estas iniciativas legislativas e não por via de negociações à porta fechada, que não tem nada de democrático. Ora, o que está em cima da mesa é, como disse, para o PCP, matérias de gigantesca gravidade, são uma profunda transformação à administração pública e que merecem o nosso total repúdio. E no que diz respeito à proposta A153, que aumenta, no fundo, o horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública, a primeira pergunta que tinha aqui a ponto era se isto melhora alguma coisa no que diz respeito à administração pública. Já deram nota, já há estudos do próprio Governo que dizem que a própria produtividade dos próprios serviços não irá melhorar. Bom, poderíamos argumentar, então, podíamos adaptar em função, os serviços de atendimento serem adaptados em função dos horários das pessoas. E isso pode ser feito e pode ser negociado, já que neste quadro das 35 horas, já acontece, aliás, em muitos serviços da administração pública e, portanto, não melhora absolutamente nada na administração pública. O aumentar o horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública representa, na nossa perspectiva, apenas mais exploração e mais desemprego. Porque, efetivamente, mais horas de trabalho sem retribuição implica uma diminuição de 14% de salário. É isso que está em causa. E, por outro lado, é criar condições para despedirem trabalhadores, porque precisam de menos trabalhadores para fazer o mesmo que está em cima da mesa. E o que o nosso país precisa é tudo menos mais desemprego. Nós consideramos que esta iniciativa legislativa é um retrocesso. O que nós devíamos estar a caminhar era para a redução do horário de trabalho de todos os trabalhadores. Aliás, o PCP já apresentou propostas para a redução das 40 para as 35 horas de uma forma progressiva para os trabalhadores do setor privado. É esse o caminho de progresso. Porque, ao contrário do que se possa pensar, as 40 horas de trabalho foram uma conquista do início do século XX. Foi em 1918 que a OIT determinou, depois na primeira conferência da OIT, que surge do 1º de maio, em que os trabalhadores exigiam as 8 horas de trabalho, é que foi estipulado um princípio: 8 horas para trabalhar, 8 horas para o lazer e 8 horas para descansar. Esta era a organização do dia de trabalho, de um dia. Portanto, 8 horas de trabalho, 8 horas para a vida pessoal e familiar e 8 horas para descansar. Bom, e é isto que está comprometido. É uma conquista de 1918. Porque, efetivamente, o que está aqui em cima da hora, com os bancos de horas, com as adaptabilidades, com esta norma que diz que as 40 horas é o horário mínimo para a administração pública, quando no setor privado ele é o horário máximo, se juntarmos as adaptabilidades e os bancos de horas, nós temos os trabalhadores da administração pública a trabalhar bem mais do que 8 horas por dia. E isso é, na nossa opinião, inconstitucional, porque compromete aquilo que é a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. E, portanto, este princípio constitucional que está consagrado e que nós devemos procurar atingir, está naturalmente prejudicado por via desta alteração legislativa. Mas o aumento do horário de trabalho, como fizeram referência,
sem qualquer tipo de acréscimo do salário, implica trabalho gratuito. E o trabalho gratuito também está, do ponto de vista constitucional, proibido e, portanto, nessa medida, também viola aquilo que é a Constituição. E, portanto, nós consideramos que isto trata-se de um gigantesco retrocesso e é um retrocesso histórico, civilizacional, que deve ser combatido. No que diz respeito à requalificação, custa-me utilizar esta analogia, mas vem-me sempre esta analogia à cabeça. Os judeus e os comunistas e os antifascistas, quando entravam em Auschwitz, tinham lá uma placa a dizer o trabalho liberta, não é? Mas toda a gente sabe o que é que acontecia a esta gente, não é? Este diploma diz lá requalificação, mas nós todos sabemos o que é que ele representa. Representa efetivamente despedimentos. Porque isto trata-se de um diploma que visa criar uma nova modalidade de despedimento na administração pública. Não tem qualquer outro fim. Visa o despedimento sem justa causa e um despedimento arbitrário. E nessa perspectiva, eu peço o vosso comentário, se é assim ou não. O que está no diploma é uma simples redução da transferência do Orçamento de Estado ou uma alteração do mapa de pessoal é a justa causa para promover um despedimento no serviço. Ora, isto oferece-nos sérias dúvidas quanto à constitucionalidade desta matéria. Porque, como nós sabemos, os despedimentos sem justa causa estão proibidos. Aqui passa a ser motivo uma simples redução do Orçamento de Estado ou uma alteração ao mapa de pessoal. Implica a ida para esta dita requalificação, que em última instância leva ao despedimento do trabalhador. Bom, dirá-se, bem, mas o objetivo é a requalificação. Bom, e depois a reafetação. Mas estamos a brincar ou estamos a falar a sério? O Estado está a promover a reafetação de alguém? Está a promover a contratação de alguém? Então os 1.500 trabalhadores que estavam em mobilidade especial, o que é que foram reafetados em algum outro serviço? Não foram. Porque não há concursos, as admissões estão congeladas, a perspectiva é a redução do número de trabalhadores da administração pública. E, portanto, o que temos aqui é um cenário em que se diz que é a reafetação, mas não havendo reafetação, a consequência é o despedimento, como disseram, e muito bem, um despedimento mais rápido e mais fácil, bem mais fácil e piores condições do que no setor privado, dentro da administração pública. E nós achamos que isto é efetivamente um retrocesso gigantesco e que oferece-nos sérias dúvidas sobre as questões deste diploma. Bom, mas também há aqui uma concepção de fundo. É que passa a ser o pessoal e o quadro de pessoal passa a ser definido em função das transferências orçamentais e não em função das necessidades dos serviços. Isto é, nós queremos Serviço Nacional de Saúde a funcionar, são adequados os recursos humanos para o seu cabal funcionamento. Ora, aqui passa-se, é uma premissa contrária, é que é as disponibilidades orçamentais e a transferência do Orçamento de Estado é que condiciona os serviços que são efetivamente prestados. Depois, também, para acelerar, é que quem escolhe, e esta é uma matéria que eu queria vos colocar, quem escolhe os trabalhadores a despedir é o dirigente. Bom, por via da avaliação do desempenho, e nós sabemos o que é que a avaliação do desempenho é e como é que ela é feita ou como ela não é feita, e a alternativa é uma avaliação de competências profissionais. Bom, eu pergunto, isto não é altamente arbitrário deixar nas mãos do dirigente a escolha do trabalhador que vai ser despedido? E, mais uma vez, inconstitucional, porque também aqui tem que haver regras claras no que diz respeito à escolha dos trabalhadores que, por exemplo, no setor privado, vão para um despedimento coletivo. Há critérios objetivos. Aqui são critérios claramente subjetivos e, portanto, arbitrários em inconstitucional. Bom, mas se dúvidas houvesse relativamente à bondade do diploma, concluir muito rapidamente, é que a senhora coordenadora Rosária Palmo Ramalho, professora catedrática, numa entrevista no Público a 1 de julho de 2013, tornou claro o objetivo deste diploma. Na parte final ela diz assim: se o Estado assume o compromisso de diminuir a administração pública, naturalmente
não pode só confiar nas cessações por mútuo acordo e nos pedidos de reforma. Ora, se não pode confiar nestes dois mecanismos, o que é que isto se trata? Trata-se de um novo mecanismo para, naturalmente, despedir com a perspectiva de privatizar e entregar serviços que hoje são públicos a privados, entregar dinheiro que é público a meia dúzia de grupos económicos que farão mais uma PPP gigante na área da saúde, na área da educação, etc. É entregar a privados aquilo que é o dinheiro de todos nós. E é isto que está em cima da mesa. Obrigado, na nossa Sr. Deputado. perspectiva. Muito obrigado.